Você Foi. foi um dos primeiros motoristas, né? Você já era motorista particular. Isso. Trabalhava com transporte executivo na cidade do Rio de Janeiro. E em 2014 a Uber veio para o Rio de Janeiro e era uma novidade. Uma coisa assim, imagina o seguinte, o motorista do transporte executivo ele tinha um problema, ele não era igual o táxi, que podia pegar uma pessoa andando na rua, ele tinha que pegar o cara num ponto A, no ponto B, previamente marcado. Em 2014 já era pelo aplicativo Zelo, mas em 2013, 2012 era rádio amador, aquele PX, PY, aquele Sim. negócio. Então assim, pô, quando falaram pra você, ó, tu vai levar um cara da Barra para o aeroporto e você não precisa de voltar vazio para pegar outro passageiro na Barra, por exemplo, ou em outro lugar qualquer, pô, você vai poder pegar um passageiro no aeroporto e voltar fazendo corrida e tudo mais, pô, foi encantador para todo mundo. A proposta era muito boa. Eu fiquei muito desconfiado, eu gosto de fazer as coisas que são legais, eu tenho a impressão que se alguém for fazer alguma coisa errada e me convidar, o errado vai dar errado. Então eu gosto de fazer o que é certo. Aí eu fui pesquisar a empresa. Tinha pouca informação na época, em 2014, na internet. A Uber foi fundada em 2009 em São Francisco, mas para os lados de cá, na América do Sul, foi o primeiro país, foi o Brasil, primeira cidade, Rio de Janeiro. Então, assim, não tinha muito dado. Aí fui pesquisar a lei. A lei tinha uma lei anterior à entrada da Uber no Brasil, uma lei até muito moderna, que trazia o Brasil para um mundo bem avançado, que era a Lei de Mobilidade Urbana, assinada 4 de janeiro pela Dilma. Assim, uma lei que separava o que era o transporte público do privado, porque até então o transporte era só público. Você foi taxista, transporte público, né? Sim. E aí o transporte privado era proibido. A gente fazia o transporte executivo, a gente tinha que estar ligado a uma empresa que, assim, aí sim, assim, a pessoa contratava a empresa, e eu era um prestador de serviço da Na empresa. empresa. Eu não podia pegar meu carro e sair na rua e fazer transporte executivo. Mesmo como prestador de serviço da empresa, a gente era suscetível à fiscalização. Aí a galera fazia curso de guia de turismo para poder, como guia de turismo, ter alguma facilidade. Eu fiz também. Então, assim, poxa, bacana, que tem uma lei que protege, tem uma lei que o pessoal está falando muito hoje de regulamentação, como coisa que não fosse regulamentado. É regulamentado. Não nasceu sem regulamentar. Lá atrás, em 2014, a gente ouvia muito o termo, é clandestino, o taxista falava muito isso por Isso. falta de conhecimento, porque não era uma lei divulgada. Que a lei veio antes do trabalho. A Uber chegou em 2014, a lei foi em 2013, praticamente um ano e pouco antes. E assim, para que as pessoas entendam bem claro, a lei basicamente era assim, ela separava do que era público do que era privado, e ela especificava o coletivo e o individual. Até 7 passageiros individual, então desde o mototáxi até o transporte de 7 pessoas era individual, mais do que 7 pessoas dentro do carro, contando com o motorista coletivo. E a lei deixava isso claro. Vou te dar um exemplo. Todo mundo conhece os ônibus da Vênus, que faz Barra da Tijuca Centro e tal, que era daquela cooperativa, de uma associação do pessoal daquele edifício que caiu, lembra do Sérgio Sim. Nai e tal? Eles criaram uma associação muito boa e tinha os ônibus deles. Aqueles ônibus eram cadastrados como ônibus de turismo, porque não existia essa lei. Então, depois dessa lei, aquele tipo de ônibus passou a ser um ônibus transporte coletivo privado, entendeu? E aí a gente, como motorista de aplicativo, transporte individual privado. Bem diferente do transporte público, que tem subsídio do governo, é suscetível a um tipo de fiscalização diferente da nossa, tem outras peculiaridades. Então, desde o início, foi legalizado, então sempre foi legalizado. O que acontece é que no decorrer do processo, de lá para cá, em 2016, aqui no Rio, o prefeito tentou derrubar, e na época a gente já tinha a AMPA-RJ, a primeira associação da categoria, fui eu que fundei em 2015 com um grupo de motoristas. A AMPA-RJ entrou com as liminares e tal, e a gente conseguiu derrubar a proibição municipal, porque a lei era de âmbito federal, então o município não podia interferir numa lei federal. Então a gente continuou rodando. Em 2017, no ambiente político federal, no Congresso, aí um deputado chamado Zaratini, de São Paulo, entrou com um projeto para poder proibir o nosso trabalho. Ele não podia falar a palavra proibir, mas ele inviabilizava ao máximo, e com isso ele esquentava a rivalidade entre motoristas de aplicativo e taxistas. Você pegou bem essa época, né? Você já Nossa, passou alguns sufocos. eu vivi de Conta pra perto. gente. E assim, graças a Deus, eu acho que o melhor de tudo na vida é você converter as pessoas. Desculpa, converter as pessoas que de repente por algum motivo não gostam de você, porque ninguém me conhecia. Eu não gosto porque o cara é Uber, pô. Entendeu? Pô, o fato de eu ser Uber, eu posso ter milhões de coisas em comum contigo, a gente pode ser amigo.
Hoje eu converti várias pessoas que até me Quando eu era atentaram taxista, contra eu também mim. não ia muito catar Pois caralho. é. Eu falei, pô, esse cara fala É. bem pra caramba. Não, aconteceu. Esse cara vai. Rapaz, aconteceu um negócio muito irônico agora, há dias atrás. Eu tenho um Chevrolet 41, botei hoje no meu story lindo, o carro, pô, fiz muito casamento com ele e tal, na pandemia parou. E há uns dias atrás eu saí com ele e enguicei com ele no meio da rua. Parou um táxi na mesma hora. O cara desceu, pô, adoro carro antigo, vou te ajudar, não sei o quê, papapá. E eu conheci o rapaz. E aí eu falei com ele, falei, conheci assim, sabia pela empresa de táxi e tal. E aí eu falei com ele, aí ele falou assim, pô, cara, eu vou te ajudar. Saiu, comprou gasolina, voltou, mas não era gasolina, mas ele achou que fosse gasolina, o carro é muito antigo, o carro tem 82 anos, o marcador de gasolina não funciona. Aí ele foi, voltou, a gente botou gasolina, não pegou, falei, não, tá trabalhando, ele falou, fui pagar ele, fazer um pix pra ele não quis, falei, não, vou fazer, ele gastou 27 prata, eu fiz um pix de 50, pô, o cara pôde trabalhar em pleno feriado, foi dia 12 de outubro. E aí o rapaz foi, voltou, não sei o que e tal. Aí eu falei, depois eu fiquei pensando, falei, caramba, em outra época, cara, quando que um taxista ia parar pra ajudar um motorista da Uber? Verdade. Entendeu? Pô, líder da categoria, conhecido, porra, pela categoria, conhecido pelo táxi. Complicado isso, em outra época isso não acontecia. Na realidade, né? eu Isso não conheci o acontecia. seu trabalho, né? Através dos grupos de táxi, né, mano? O pessoal metia esse um malha, safado né? aqui, ó, que tá Esse falando. velho, com cabelo branco, sou novo, eu sou velho, não, só tenho cabelo branco. É esse velho que eu já ouvi isso, cara, porra. Então, assim,